mas agora traz para você todas as informações do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Como era esperado, em boa parte desse relatório, ele foi bastante conservador, como acontece em todos os relatórios que são apresentados em dezembro. Em dezembro, normalmente, o departamento não muda muita coisa nos números. Nós vamos ver que teve uma mudança importante em questão ao milho, tanto no cenário internacional quanto no cenário brasileiro, em relação às projeções para o Brasil e para o mundo. Mas em relação à soja, você vê a partir de agora que não há muitas alterações. Eu começo falando sobre soja e vou falar sobre o principal consumidor e importador do mundo, a China. É o que a Agricultura BR destaca agora. Vamos ver os números chineses, não tem mudança. Pode trazer aqui na tela, China mostrando uma situação de regularidade em relação àquilo que ocorria nos últimos meses. Observe aqui que o consumo de soja na China vem assim desde agosto. Em agosto, o departamento previa 101 milhões e 200 mil toneladas de consumo na China. O mesmo número se repetia em setembro. Em outubro, recuou para 100 milhões e 700 mil toneladas. Em novembro, no mês passado, subiu 100 mil e veio para 100 milhões e 800 mil toneladas, número mantido nesta sexta-feira com a divulgação do relatório de oferta e demanda dos Estados Unidos. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos continua da mesma maneira, expectativa de consumo chinês. Vamos ver agora os estoques, também sem alteração para a China. Rapidamente pode trazer aqui estoque chinês. Em agosto era previsto 13 milhões e 830 mil toneladas de soja estocadas na China. Em setembro caía para 12 milhões e 660 mil toneladas. Em outubro subia a previsão de estoque para 13 milhões e 660 mil toneladas. Aí em novembro, mês passado, mantinha-se em 14 milhões e 460 mil toneladas de soja estocadas lá na China e agora em dezembro mantém-se da mesma maneira, portanto, sem alterações no cenário chinês no que diz respeito a consumo, estoques de soja e importação continua nos mesmos patamares também. Agora, Estados Unidos tinha uma certa expectativa em relação à soja. Sabe por quê? Porque se acreditava muito que esse relatório de dezembro traria uma redução dos estoques norte-americanos agora em dezembro. Isso por conta da forte demanda e as fortes vendas também que os Estados Unidos têm feito durante os últimos 2 meses. Entretanto, já adianto, essa expectativa foi frustrada. Não teve essa redução nos estoques norte-americanos por conta do aumento da demanda sobre a soja daquele país. Vamos então aos dados, nós temos aqui números importantes sobre soja, agora produção nos Estados Unidos. Temporada 15-16 teve produção de 106 milhões 930 mil toneladas. A partir da segunda coluna, você enxerga a temporada 16-17, que em agosto tinha previsão de 110 milhões e 500 mil toneladas. Em setembro, subia essa previsão para 114 milhões 330 mil toneladas. Em outubro, a previsão para a temporada 16-17 subia para 116 milhões 180 mil toneladas. Em novembro, subia para 118 milhões 690 mil toneladas de soja. Em dezembro, era mantida da mesma maneira, sem alterações, então, para a situação de produção nos Estados Unidos. Até aí, tudo bem, aí se acreditava que não haveria mudança mesmo. Agora, havia expectativa de mudança para os estoques. Entretanto, não houve. Os Estados Unidos, o Departamento de Agricultura americano, repetiu os números que foram divulgados em novembro. É o que a Agricultura BR mostra agora. Temos aqui estoques americanos, temporada 15-16, 6 milhões 950 mil toneladas. A partir de então, você tem a temporada 16-17. Em agosto, era previsto 8 milhões 970 mil toneladas. Em setembro, a temporada 16-17 ficou com previsão de 9 milhões 950 mil toneladas, volta a subir em outubro para 10 milhões 740 mil toneladas, agora em novembro, mês passado, subiu para 13 milhões e 80 mil toneladas e em dezembro o número mantido em 13 milhões e 80 mil toneladas, como eu disse, conservador o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em relação a esse número dos estoques que era dado como certo pelos operadores de mercado lá nos Estados Unidos, que teria redução. Sem redução, portanto, para os estoques, sem redução, sem mudança também para a produção e sem mudança também nas exportações norte-americanas. Traz na tela, porque a temporada 14-15 teve os americanos exportando 50 milhões de toneladas, na 15-16
chegava aqui com um volume de exportação de 52.690.000 toneladas, aqui os números estão arredondados. Em setembro, para 16, 17, era esperado 54.020.000 toneladas. Em outubro, a 16, 17, estimou 55.110.000 toneladas. Em novembro, estimado 55.790.000 e em dezembro também, 55.790.000 toneladas. Ali o sistema arredondando para 56 milhões de toneladas, portanto, sem alterações para os números apresentados em relação aos Estados Unidos para a soja. Vou falar agora da América do Sul, porque eu vou destacar a Argentina, que tem mudança em relação à sua expectativa de exportação. Portanto, mudanças na Argentina são em relação à exportação e são mudanças que mostram uma redução na expectativa de embarques argentinos de soja. Confira comigo, temos aqui os primeiros dados da Argentina, de produção, temporada 14-15, 61 milhões de toneladas que foram produzidas, 61 milhões e 400 mil toneladas de soja. Você observa que a 15-16 chegou a 56 milhões e 800 mil toneladas, enquanto que a 16-17, 57 milhões de toneladas de expectativa em relação à Argentina. Vamos ver agora as exportações, porque houve redução de acordo com os dados que foram apresentados hoje. Nós temos aqui os dados da temporada 2014-2015, onde os argentinos exportaram 10.570.000 toneladas. A 15-16, 9.920.000 toneladas. Novembro, para a temporada 16-17, foram estimados 9.250.000 toneladas. E agora, para dezembro, a estimativa alcançou 9 milhões de toneladas. Portanto, redução na expectativa de exportações de soja da Argentina. A Argentina vindo abaixo na sua situação de exportação. Vem caindo, então, essa situação das exportações da Argentina. Agora, o destaque fica para o Brasil. Brasil em relação à produção de soja, exportação, entre outros dados, é o que a Agricultura BR destaca agora. Também não há mudanças relevantes para o Brasil em relação à produção da oleaginosa. É o que nós vamos conferir agora. Então, o Brasil, na visão do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em seu relatório de oferta e demanda. Pode trazer na tela, gráfico mostrando aqui a produção brasileira sem alteração. Temporada 14-15, 97.200.000 toneladas produzidas. 15-16, recua para 96 milhões e 500 mil toneladas. E para 16-17, os americanos continuam trazendo 102 milhões de toneladas de produção no Brasil. E olha só, se a Conab, nesta semana, ela reduziu tanto a expectativa de exportação da temporada 15-16 brasileira, quanto da 16-17, caiu 700 mil toneladas a exportação na visão da Conab na temporada 15-16, e a 16-17 a expectativa recuou em 500 mil toneladas. Para o Departamento de Agricultura norte-americano, nada mudou no Brasil em relação às suas exportações de soja. Traz na tela porque os números se mantêm iguais àquilo que se tinha há meses anteriores. Temporada 14-15, Brasil exportou 50.610.000 toneladas, na 15-16, 54.380.000 toneladas e agora na 16-17, 58.400.000 toneladas, sem alteração, portanto, aqui para as exportações brasileiras. Faltou subir a coluna do mês 12, mas é exatamente igual, são 58.400.000 toneladas que foram exportadas de soja, ou que serão exportadas de soja pelo Brasil, na visão do Departamento de Agricultura norte-americano. Bom, eu já disse que esses números, de certo modo, decepcionaram. Vamos saber agora, decepcionaram principalmente por conta dos Estados Unidos em relação ao seu estoque, que tinha a previsão dos operadores que seria menor. Vamos saber agora como é que soja em Chicago reage aos números do Departamento de Agricultura. Esses números foram apresentados há cerca de 3 horas. Vamos saber agora como é que está se comportando soja em Chicago, que nas primeiras horas do dia, pelo menos até as 2 horas da tarde, vinha em operação de alta. Olha só como nós temos, a alta permanece, posição de janeiro com elevação de 1,16%, $10,39 o bushel, março $10,49 o bushel, com alta de 1,13%, maio com alta de 1,19%, $10,57 por bushel, julho com elevação de 1,16% a $10,62 por bushel. Assim vem os negócios com soja lá na Bolsa de Chicago. Temos então aí o fechamento nessa terceira edição da Agricultura BR, das informações sobre soja. Vamos conferir agora como é que estão as cotações brasileiras no mercado físico.